Temos uma pauta crucial sobre tirar o nome de Jesus e o que ficou de fato entre mulheres, a quem passivos, ativos e relativos, a relação com a Santíssima Trindade entre causa e efeito e a quem uniformidades, que consagram em presente o que virou, né? Paradoxo de mortos-vivos a quem justificarem, né? Ateus e não ateus entre as jogadas de passados e passado e futuricidade entre descabimento abstrato materialista, vamos assim colocar, o que virou aqui em paradigma tal, sobre o que num dado momento, temporalidades corridas, a quem justificar ainda em tempo, já pelo destempo vencido, ou qualquer coisa, né? A quem o filho da puta. Pergunta-se quando, né, entre teorema de política e religião, a quem causa e efeito, né? Proporcionalidades criacionistas, a quem data linearidade evolucionista, ou qualquer coisa pré-colocada como temporalidade, né? Medidas provisórias sobre o anatomismo. A responsabilidade carnal e descarnal de fato, a quem a jogatina perversa, né, de ocupar encargos independente de prática e teoria sobre as irresponsabilidades que os imperativos ainda são subsistencialidades, como comem, né, causa e efeito de como fodem, né, como se higienizam, né, se não parasitologizam, o porquê parasitologizam, entra aqui em milagre santo ou qualquer conjuntura do que virou, né? Entre saúde e doença, e para que entre saúde e doença? Obrerificações, né? Linearidades tais sobre o paradoxo do se for para fazerem papai e mamãe, né? Repetição, cada corpo é um corpo, cada um fica em casa empurrando com a barriga, com bomba até eles. Imagine se tivesse feito, né? KKKKK variado, ou seja, criminalidade e descabimento muito do absurdo. Então nós temos situações minuciosas como os imperativos de não feminismo e aqui machismo. O que é a versatilidade, né? A perpetualidade dos buracos da frente, se assim podemos dizer, os decapitados pelo pau e as protuberâncias das ativas, das maiores ativas, geneticamente, ou a quem tira de quem, bota em quem na relação de, né, cruzamento perpetuador descabido, que já é suficiente a quem justificar, né? Aleijado, retardado, acelerado, né? Camuflados como simetrias coisificáveis afins, né? Os que saem mais, né? Os que saem livres do puteiro, do acerto do puteiro, a quem justifiquem direitos e deveres ou de fato imperativo trabalhista entre usufruto e arbítrio, a quem justificar, né? Exatas de desumanos, né? Que vira formularidade, né? Que vira desescalaridade, escalaridade, atalho de imensividade ou qualquer coisa já colocada entre limite de singularidade e a quem repetição comparável que subsistencia a expectativa suficiente, né? A quem justificarem, né? Impulsionarem, inclusive os que se façam mais desentendidos ou nem compreendidos, que se façam seitas de uma nova igreja de cada esquina, né? Já quem adipe prostituição total, respondamos, né? Violência, caso, né, menos mal fudessem, ou até onde bem fodem, mal fodem, quem é que paga? Entre o que virou público, privado, ou estratificações de anarquismo ou desanarquismo, a quem justificaram, né? Cansados ou muito fartos das fazendas largas, a quem justificou sentar um cu no lugar e utilizar relatividade tribal, e a quem justificou tanto bater a canela quando precisou cagar e voltar a pisar na mesma bosta, né? E achar que fé glorifica assim, pluralifica fezes, né? Questões tais sobre a perpetualidade e a responsabilidade multicobaística, que inclusive, né, as minuciosidades, qual é o limite da minúcia do saído corporal a quem apontarem racionalidades, necessidades emergenciais, agudas, crônicas, resistoras, constantemente em limiares de forças trabalháveis, que sustentam e impulsionam heterotrofias a todo fim.
né? E que sempre tem, que recivilizam a qualquer modo, isso e aquilo, o paradoxo da segurança e todas as coisas que de fato vamos colocar entre mudança de polo ou aquém unilateralidade de Deus, ou simoversalidade aquém os machos, entre Deus e mulher qualquer, ou entre as putas totais e a quem justificar o que faltou entre Maria Santa e Maria Madalena, o que vira ser interessante, multicompartilhar os unissexos, os bisunissexos, né? A moda da desparasitologia que bem assente, aspecto recivilizatório, que quem pergunta, né? Quem tanto pergunta e não responde, com certeza também não é daqui, já devia ter ido embora e ainda incomoda. A quem fica a responsabilidade de se incomodar e despachar o que virou fracasso perante taxa de natalidade, a quem justifica a naturalidade e desnaturalidade, né? Aos instintivos enquanto débeis ou descabidos assim se façam, né? Desacelerados ao que virou, né? Intelectualidade cabível como estratificada após a base não descabida, que são direitos e propriedadeamentos que temos que, né, assentar os bichos. Então, bichos sobre bichos para matar bicho, em quais lugares não precisa de bicho nenhum e nem bichos acreditados tão importantes como humanos, como baixar a poeira dos achados tão alto, a quem achados tantos buracos fundos, e inclusive chamas queimando, né, a quem justifique artificialidades ou teorias de golpes totais, como de fato que vira o paradoxo do grupo de risco, ou que de fato, né, que de ato racionaliza o espectro basal corrente, a quem o integral e o paradoxo como paradigma do polido, que a quem justifique a substancialidade. Nós temos a pauta aqui enquanto Deus maior, Deus não acreditado, quando elementar, quando anatomizado, quando fizeram a igreja, o paradoxo do judeu total, qualquer porcaria esparramada merda fora, que desde que Deus não fosse Deus, ou os imperativos que a quem virou encantar com reagências totais, a quem datar shows de politeístas, a quem monoteístas querendo imperar sobre politeísmos, né? Humanizados e achados heróis, até que ponto, né? O heroinamento traz o interconvite, né, aos super-heróis totais, bem aterrizadinhos, sobre a pauta parcial do que induzam paradoxo e desparadoxo de praxes, como a Eucaristia, a quem formularidade, né, descabida de a quem colateral transmutatório, né, para que teletransportável, ressurreta, ressurreiceissorível, milagre, revelação ministerial e a pauta histórica que tem que enxugar e mesmo dizer quantos aterrizados e a brincadeira do que acham ostentar ou mesmo como comprovam e sustentam os swings porcosos e corruptos, absurdamente descabidos, totalmente não disciplinados, literalmente porcosamente doentes e insuportavelmente aceitos, já negados e extremamente vencidos, sobre as condições que trazem aqui o imperativo perante eu enquanto mulher. Nem falo outras, inclusive quero saber enquanto outras. Em teoriazinha de véuzinho na cara, entre as lésbicas de tudo quanto é forma, ou prostitutas de tudo quanto é forma, e estimuladas para que muitos sejam para que as bundas relativas a quem passivos e ativos tragam seus resultantes, e inclusive fingidos hipertrofíveis como hiperplasíveis a quem sustente toda a porcosidade aeróbia, anaeróbia, isocinética, isotônica ou afins, totais afins do que virou, né? Peso corporal, quando despeso corporal, descabido peso corporal, instrumentos e máquinas, ao paradoxo do trabalho, a quem justifica o humano ou desumano, né? Ter facilidades para mais proliferarem a qualquer modo e a todo fracasso, né? A plenitude da desplenitude, né? O sarcasmo, o sexo, a quem entra a plenitude da comida, a quem se sementeia, a quem para que se sexualizam, né? Entre os fingidos, os camuflados, sexualizados, os cínicos perante a diária do trabalho que precisam ostentar miséria e falsa caridade quando são donos de porra nenhuma. Se fossem devotos, já saberiam dessa merda há muito tempo, o que seria, o que fica percebido, que perante o trabalho que se tornou fingidamente ou estimulado futurismo, sobre o campo genético, ou o que vira, até onde a limiaridade de encurtar ou de facilitar perante os dinamismos que até então apontados modernamente como medicineiros, né? O que é de senso comum, né? A quem justificaram, né? Preventiva e saturação de naturalidade com veneno, enquanto unilateralidades heterotrofíveis, a quem justificar
os remedinhos ou qualquer empacotamento de bosta que virou multidepartamentalidade estimulada a multidisciplinaridades a quem, né? Multi-institucionalizam-se, poverna-se entre a brincadeira que não tá pequena, né? Que entre o arquivo das seitas a quem justifica, ó, desconfigurando mistérios, e quando de fato o mistério é o quê? Se encostar, você tá morto. Se atravessar, você tá morto. Quando num dado momento algum subsistencialismo entre o direito de nascer, ou até que ponto o direito de nascer, e sustentar, e aterrizar, meter o nariz onde não são chamados e como acham que podem pagar, ou meter o nariz antes de achar que podem pagar, o que virou aqui encosto de morrer, e ter que desfazer e desdobrar toda essa merda, as gravidades das falcatruas multirreligiosas, sem religiosos e sem responsabilidades de fato, que impere, inclusive o fracasso de pais e filhos totais, que justifica o que vira indiretamente o convite colocado entre aquele Jesus, né? A nova Jesusa, ou qualquer coisa assim que chamemos os todos para poder qualificar, que esse aí vai tirar de fato, né? Que momento a coisa era muito complexa e se tornou muito mais complexa e mesmo muito mais organizada diante da minha aplicabilidade. Em que momento, né? Fartura de sim, como fartura de não, que aqui eu trago agora, o que são abrir e fechar portais, o que um corpo humano é convidado e é protecionizado a gostar, a arrastar, a entender as nuances cósmicas, a ser o mesmo, a quem justifica ter que se negar ou apontar diferente, precisar de nascer outro, embarrigar o outro, desembarrigar o outro, toda essa merda. Que quem procura deve achar que cutuca a bosta tem que resolver isso, ou ainda fecundar nos buracos tais, que de fato é a lógica de todas as coisas. O padrão da infidelidade é tão porco, o descabimento é tão porco, que o que é o princípio de liberdade, quem vem retardando isso, que não tem nada a perder, a mais saturar, que tem que ser linchados do mapa, para entender a prática da fé total, até onde a bondade máxima traduz o não absoluto, e de fato dizer ainda quem sobra para apontar, né? Que é sobradinho de Apocalipse para conversar fiado, de Deus mal ou qualquer coisa assim, de Deus inclusive. Nós temos aqui muitas coisas para colocar. Chegando aqui, né, já um bom tempo aqui, selecionando algumas coisas para assistir, mas entre a pauta, né, o que foi aquela Sagrada Família, aquele arrasto de família, perguntando aí entre os virgens totais ou achados novinhos totais, entre o que apontaram entre Maria e José e todos os trânsitos e as relações comerciais do datado tempo, os assassinatos porcosos com uma porqueira sexual totalmente livre, que veio para se truncar até eles saturarem tudo e trazer a revelação do novo tempo, né? Quem são os machos alfas entre aquele Deus elementar e sobre a responsabilidade anatomizada, que ó, quanto muito depois, o que já era ou que muito depois se renasce, tá aqui, ó, colocando tudo de ponto, que empilham e empilharam antes, ou como empilharam entre toda essa tragicidade, entre tudo que não foi respondido e não é efetuado, com transcendentalidade nem indireta perante toda a porcosidade cósmica, e colocada ainda que usem 1% da água, né? Que bom, que tal não usar mais nada, né? Questões bem minuciosas a serem recolocadas e mais colocadas, sempre colocadas e saturadas.